A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada uma das pessoas que estiver conosco assistindo esse vídeo. Hoje, dia 7 de janeiro, chegamos ao nosso dia 55 do propósito de 365 dias de leitura da Bíblia. Nesse propósito, nós vamos ler a Bíblia inteira de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, lendo a média de 3 capítulos por dia, uma leitura de 15 minutos. Também hoje é o nosso 8º dia do propósito de libertação. Esse propósito de libertação ele consiste com oração 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, e também o jejum dia sim e dia não. Porém, se você sentir no seu coração de jejuar todos os dias, faça o jejum todos os dias, porque eu tenho certeza que Deus ele vai honrar o teu sacrifício, o teu esforço. Nesse dia de hoje, a leitura se passa no livro de Deuteronômio, capítulos do 10 ao 11. Leitura essa que é bem rápida no dia de hoje. Vai dar aí no máximo 10, 12 minutinhos de leitura no máximo. O dia de amanhã vai ser um pouquinho maior, mas o dia de hoje é bem rápido. Eu gostaria de ler as escrituras com vocês em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Diz assim: Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas como um memorando entre vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa, e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao ires deitardes e quando levantardes para um novo dia. Meus amados, esse texto que nós lemos hoje nos traz uma instrução prática de como o Senhor, o nosso Deus, ele espera que nós eduquemos os nossos filhos. Algo muito importante, algo de extrema urgência é que a igreja volte a cuidar das crianças da forma que tem que ser. Nós vemos hoje grandes investidas contra a vida das crianças, contra a inocência das crianças. A investida tem sido enorme porque o inimigo ele tem um objetivo através dessas investidas. O objetivo do inimigo é bem claro. O objetivo do inimigo é interromper, é acabar com um futuro da igreja, do povo de Deus. Nós sabemos que as crianças elas representam o futuro da sociedade em si. E se nós, como povo de Deus, nós habitamos nesse mundo, nós vivemos em sociedade, as crianças também representam o nosso futuro. E nada mais correto do que afirmar que o meu futuro é o meu filho. Nada mais correto que afirmar que o futuro da igreja é os nossos filhos. Nada mais correto que afirmar que o povo de Deus, o futuro do povo de Deus, o povo que vai carregar o nome do Senhor, que será testemunha entre todas as nações, são os nossos filhos. Então o inimigo ele tem investido de forma poderosa através de redes sociais, através de YouTube, através de televisão, através de videogames. O inimigo ele tem investido de forma poderosa contra os nossos filhos. E essa investida do inimigo contra as nossas crianças, ela tem o objetivo de anular, de interromper o projeto de Deus para o futuro das nações, o projeto de Deus para o futuro da igreja. Veja, o primeiro mandamento com promessa, ele está direcionado aos filhos, à família. Honrar o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, se uma criança ela não honra
o pai e a mãe, a família automaticamente está dividida, a família automaticamente está repartida. E uma família repartida, uma família dividida, ela não consegue prevalecer, ela não consegue permanecer firme. Uma família que não permanece firme é uma família que vai aos poucos se destruindo, ela vai aos poucos se decompondo, e uma família que se decompõe, ela tem dificuldade de buscar a Deus, dificuldade de fazer com que o Espírito Santo de Deus habite no meio dela. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não é um Deus que vem para causar divisão entre as famílias, mas sim união. É um Deus que vem para fortalecer o teu povo como um povo único. Nós vemos diversas repartições entre o povo de Deus. Repartições aí no que diz respeito a diversas denominações. Repartições no que diz respeito aí a vertentes do evangelho, do cristianismo. Porém, o Senhor, ele levantou um único povo. Então, as divisões que ocorrem entre igrejas e entre vertentes do cristianismo foram levantadas por homens e não por Deus. Os homens decidiram mudar o nome da placa, não Deus. Deus, ele chama um povo forte, decidido a servir a Ele, a se entregar de todo o coração, a fazer a obra dele e colocar toda a sua vida no altar diante dele. O Senhor, ele chama um povo que está disposto a ser testemunha do maior ato de amor que já existiu, que é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, entregando o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor, ele tem chamado um único povo. Tanto é que a cidade de salvação é uma só. Porém, o inimigo, ele tenta destruir na raiz, no princípio, na base desse povo, que são as famílias. Se o inimigo entra na minha casa, ele destrói a minha comunhão com meu filho. Se ele destrói o pensamento do meu filho, se meu filho começa a enxergar os princípios de Cristo como princípios obsoletos, como princípios que não têm compensação a serem seguidos, como princípios que não precisam ser observados, como princípios antigos que já são ultrapassados, então o meu filho, ele para de servir ao Senhor, ele para de ter uma vida de santidade, ele para de se dedicar a Deus, ele para de fazer a obra de Deus. Mas o Senhor, ele nos instrui. Como que o Senhor nos instrui? O Senhor nos diz que a forma correta de orientar os nossos filhos, as nossas crianças, é mediante aquilo que está escrito na palavra, principalmente aqui, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Ensinar aos vossos filhos. É necessário que eu ensine ao meu filho. É necessário que nós conversemos com eles acerca desses mandamentos. Em que momentos? Quando estiver sentados em casa, nos momentos em que estiver andando pelos caminhos, quando for deitar e quando levantar. O Senhor, ele está falando o seguinte: olha, é para falar dos mandamentos, é para falar da palavra, é para instruir os seus filhos segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu tenho deixado para vocês, segundo a Bíblia, segundo as minhas ordenanças, segundo aquilo que eu espero de vocês o tempo todo. Se tiver um tempinho com seu filho, fale sobre a palavra. Se tiver um tempinho antes de dormir, mencione a palavra. Se estiver pensando em alguma coisa aleatória enquanto estiver caminhando com ele, talvez até para levar à escola, ou para poder acompanhar em alguma atividade, ou para ir fazer uma compra, que seja um caminho conversando sobre a palavra. Falando sobre isso, eu me lembro que após Jesus ele ser crucificado, haviam 2 discípulos caminhando sentido a cidade de Emaús. E eles estavam muito decepcionados porque o Senhor Jesus havia sido crucificado, havia sido assassinado.
E um homem lhe aparece durante o caminho e pergunta por que eles estavam tristes. E esses homens falam: poxa, você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? Você não sabe? É apenas um peregrino, um viajante? O grande profeta, o Senhor Jesus, ele foi assassinado. E nós pensávamos que ele fosse o Messias. E aquele homem começa a falar das Escrituras, começa a abrir os textos e falar para eles como era necessário que o Messias morresse para que todos recebessem o perdão dos pecados. E a Bíblia nos conta que o coração deles encheu. Enquanto eles estavam caminhando, o coração deles se encheu ao ouvir a palavra. E quando chegaram a um certo ponto, chamaram esse homem para entrar, ele falou: não, eu estou indo, seguindo o caminho. Não, entra, está muito tarde, vem comer um pouco, descansar. Esse homem entrou com eles em casa, pegou o pão que eles iriam jantar, agradeceu a Deus e partiu. E quando partiu o pão, no momento ali de refeição, no momento de comunhão, esses homens reconheceram que aquele homem que se aproximou deles e começou a falar das Escrituras era Jesus. Então, Jesus ele se revelou de forma sobrenatural para aqueles discípulos dele, ao ponto daqueles discípulos desistirem de seguir o caminho que eles estavam tomando e voltar para Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa. Então, o falar de Jesus durante o caminho, enquanto está caminhando, falar de Jesus enquanto está jantando, falar de Jesus enquanto tem um tempo parado, falar de Jesus a todo tempo, não é só uma ordenança de Deus em Deuteronômio, mas também é algo que o próprio Senhor Jesus ele fez na prática com os seus discípulos. E esse ato, esse costume, esse hábito de falar da palavra em todo momento, onde quer que você esteja fazendo, o que quer que esteja fazendo, tem o poder sobrenatural de fazer alguém parar no meio do caminho, parar de seguir um caminho para um destino que não deveria ir e voltar ao centro da vontade de Deus. Então Deus nos chamou para pregar o evangelho dessa forma, para fazer as pessoas pararem de trilhar caminhos que não deveriam e voltar para a vontade de Deus. E glória a Deus, se essa pessoa que vai parar de trilhar um caminho errado e voltar para o centro da vontade de Deus for primeiro os nossos filhos. É muito lindo a gente tentar ganhar almas ao redor do mundo, ganhar almas em diversos lugares, quando na realidade nós precisamos nos esforçar também para ganhar a alma dos nossos filhos. Se porventura você ouviu essa palavra e essa palavra falou com você, mas você fala: poxa, eu não tenho filho, não tem problema. Pregue a palavra em todo momento. Leve esse hábito para a sua vida. Se você não tem filho, então pregue a palavra para os seus amigos, enquanto estiver caminhando com eles, enquanto estiver sentado conversando, enquanto estiver conversando ali no WhatsApp ou então nas redes sociais, próximo da hora de dormir. Quando você acordar e começar a falar com alguém, fale da palavra. Porque é para isso que você foi chamado para poder pregar a palavra e fazer a diferença. Amém? Se essa palavra falou com você, deixa seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Mande esses vídeos para os seus conhecidos que precisam de oração, que precisam de uma palavra de vida, que precisam de uma instrução. Chame para poder fazer o propósito de libertação conosco. Hoje, dia 7 de janeiro, já é o 8º dia, são 21 dias. Ainda dá tempo de entrar no propósito, ainda dá tempo de orar conosco, ainda dá tempo de buscar uns pelos outros. Então venha conosco. Deixe seu pedido de oração nos comentários. E ore conosco. Coloque a mão sobre o seu coração, que eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, sabe, dos teus filhos. Reveste com o teu poder, com a tua graça, Pai. Senhor, esse propósito de oração, esse propósito de jejum, esse propósito de libertação, eu creio que vai surtir grandes efeitos, vai surtir grandes transformações
Eu creio, Pai, na libertação completa dos vícios, Pai. A libertação completa do vício do álcool, a libertação completa do vício do cigarro, a libertação completa do vício da promiscuidade, a libertação completa do vício da mentira, a libertação completa da dependência emocional, a libertação completa das doenças. Em nome de Jesus, que toda doença no sangue, nos ossos, nos músculos, na pele, seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, na libertação completa sobre as casas, sobre as famílias. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai entrar agora dentro dos lares, dentro das famílias e trazer a libertação do espírito que tem tentado colocar peso, contenda. Eu creio na libertação completa da depressão, na libertação completa da ansiedade. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tem se alimentado, que tem se alegrado com o medo, com a ansiedade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. E eu te peço, Pai, para que o Senhor venha mover o sobrenatural sobre a vida dessas pessoas, sobre as famílias. Em nome de Jesus, que o Senhor venha desligar todo o ponto de contato do inimigo dentro da casa delas. Que o Senhor venha tirar toda a seta do maligno sobre a vida delas, Pai. Que o inimigo não tenha mais o poder de levantar barreiras e de aprisionar e de amarrar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a libertação completa sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual e sobre a vida sentimental. Em nome de Jesus Cristo. A libertação completa na saúde, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Ore 3 vezes ao dia. Ore de manhã. Orou agora à tarde comigo? Ore também à noite antes de dormir. Creia que o Senhor ele vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Coloque o seu propósito de oração nos comentários para a gente orar juntos. Todos os dias. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai mover o sobrenatural sobre a minha e sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, em nome de Jesus.